O Lula chamou Macron no Brasil para conhecer a Amazônia, para debater pauta climática. Isso tudo aí em meio a recorde de queimadas na floresta amazônica. Isso tudo aí em meio a recorde de assassinato de índios Yanomamis. Os mesmos índios que os artistas faziam cara de paisagem, de super preocupados, falando que Bolsonaro estava promovendo um genocídio. Em primeira mão aqui no Fantástico, Canção pra Amazônia. Salve Amazônia, salve-se a selva, não se salva o mundo. Salve Amazônia. Pois bem, agora essa mesma população indígena está morrendo em maior número. E esses artistas não falam em genocídio. Mas também, né? 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet é um excelente motivo para pessoas sem escrúpulos ficarem caladas. É verdade. Esse pessoal não está muito preocupado com a situação do Brasil, não. Estão mais preocupados com o bolso dele mesmos. Mas deixa isso de lado um pouquinho. Porque o mais importante, e que as pessoas pouco prestaram atenção, é que o Macron condecorou o índio Raoni com a maior honraria da França, na cara do Lula. Monsieur Rodney Vétoukiré, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. E nessa oportunidade, o índio Raoni entregou, né, uma papelada para Lula e para Macron, criticando a construção da Ferrogrão. Esse trem, essa linha férrea, Ferrogrão, é a que terá maior impacto positivo para os produtores agrícolas. Só para que você tenha uma noção, os grãos, né, soja, milho, etc., produzidos no Brasil, são mais baratos, em que pese todos os problemas que os fazendeiros brasileiros encontram, mas ainda assim são mais baratos do que os grãos produzidos lá nos Estados Unidos. O problema é que para transportar esse grão, para ele chegar em outro país, seja da Ásia, da Europa, da África, o grão americano ele chega mais barato. Porque nos Estados Unidos, há séculos, eles utilizam trens. Há séculos, eles usam, né, as hidrovias. E isso é muito mais barato do que utilizar as estradas brasileiras, que, em sua maioria, ainda, né, não estão em excelentes condições. Em que pese o Tarcísio com Bolsonaro ter dado os primeiros passos numa revolução de infraestrutura brasileira, ainda faltava completar esse dever de casa. E o Lula está fazendo justamente o contrário. Ao incentivar que Macron dê um tapa na cara da sociedade brasileira e entregue essa medalha para o seu funcionário do ano, o que Macron está dizendo é que o índio Raoni tem servido à França e não ao Brasil. E pelas imagens você percebe que o Lula está de acordo com isso, porque Lula é um entreguista. O Lula não está interessado em tirar os pobres da região amazônica, essas 25 milhões de pessoas que moram ali em meio à floresta. Ele não está preocupado em tirar essas pessoas da pobreza. Essas pessoas são pobres e miseráveis, dormindo em cima de diamante, de ouro, de petróleo. E isso daí vai acabar fazendo algo inusitado, que é unir os nacionalistas, seja de direita ou seja de esquerda. Sim, porque existem. Temos que falar a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Eu assinei a frente parlamentar de um deputado do PCdoB. Essa frente parlamentar é para tentar fazer com que vire uma realidade a exploração de petróleo ali na foz do rio Amazonas. Eduardo, mas se ocorrer um desastre, vai ser um desastre ambiental para a Amazônia. Olha, a Amazônia está pelo Brasil, pelas Guianas, pela Venezuela. Por que você pode explorar petróleo na Venezuela, na Guiana e alguns quilômetros para o lado ou para baixo aqui no Brasil? Você não pode explorar, que aí a Amazônia vira um problema. Nós somos um povo riquíssimo que vive na miséria. Se nós quisermos, por exemplo, melhorar as condições de vida dos índios, a gente vai precisar de mais investimento, de mais infraestrutura, mais saúde. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Por que não da exploração do petróleo? Por que não de uma extração sustentável de diamante, de ouro e outros minerais que a gente tem na floresta amazônica? Por que a gente tem que deixar só os gringos fazer o que eles bem entenderem pelo mundo, na África ou agora aqui na Guiana Francesa?
E nós temos que viver em condição de miserabilidade. Já que é tudo em nome do clima, por que é que o clima da Guiana e da Venezuela é diferente do clima do Brasil? É claro que não é. Eu estou alertando vocês porque as intenções de Lula não são as melhores. E ano que vem, a gente vai sediar aqui no Brasil, no Pará, a COP, para mais um espetáculo de entreguismo brasileiro. A gente quer saber quando é que o povo vai sair da miséria. A gente quer saber quando é que a gente vai deixar de ser o país do futuro. Porque a gente começou muito bem com o Bolsonaro, mas 4 anos foi muito pouco para conseguir reverter décadas desse socialismo, desse pseudo-progressismo, né, desse comunismo, sim, como o Lula falou, né, comemorando a indicação do comunista Flávio Dino para a Suprema Corte. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. É isso que o povo quer saber, e não mais de discursinho ou de fiasco internacional.